Naquela manhã cinzenta de novembro, o movimento no Tribunal de Viseu parecia o de qualquer outra segunda-feira. Advogados carregavam pilhas de processos pelos corredores de mármore gasto. Jornalistas ajustavam câmeras perto da entrada principal, esperando a coletiva de um caso que havia dominado as páginas dos jornais regionais naquela semana. Funcionários cruzavam de um lado para o outro com aquela pressa específica de quem tem muita coisa para fazer e pouco tempo para explicar o que é. Ninguém percebeu quando um menino de 8 anos atravessou a porta principal segurando um bilhete dobrado. Matheus Rodrigues carregava uma mochila azul nas costas, aquela de super-herói que a avó havia comprado no aniversário de 7 anos e que ele ainda usava mesmo já tendo 8, porque tinha apego às coisas e porque a avó havia escolhido. Ele apertava o papel com força entre as mãos, não com a força de quem está com medo, com a força de quem não quer perder a coisa mais importante que tem. Ele havia encontrado aquele bilhete 3 semanas depois da morte da avó, escondido entre as páginas de um livro antigo de poesia que ficava na prateleira do meio da estante da sala, exatamente na altura dos olhos de uma criança, como se tivesse sido colocado ali para ser encontrado por ele e não por ninguém mais. Havia uma chave pequena presa ao papel com um elástico. Chave de metal numerada. O número 47 gravado no cabo. E no verso do bilhete, a letra da avó, aquela letra inclinada para a direita que Matheus conhecia de cor de tantos bilhetes de lanche e cartinhas de aniversário. Se ninguém acreditar em você, entregue isto à doutora Leonor Fonseca, juíza do Tribunal de Viseu, Sala 3. Ela vai saber o que fazer. Eu confio em você, meu amor. Sempre confiei. Matheus havia lido aquilo 13 vezes. Havia tentado mostrar para a mãe na noite em que encontrou. A mãe estava no telefone, cansada do jeito que estava sempre cansada nos últimos meses, e havia dito que ia ver depois, e depois não havia havido. Havia tentado mostrar para o tio Eduardo no fim de semana seguinte. O tio Eduardo havia olhado para o papel, havia dito que era provavelmente alguma coisa sem importância que a vovó Amélia havia escrito num dia de confusão, e havia devolvido o bilhete com o jeito de quem encerrou o assunto. Se ninguém acreditar em você. A vovó Amélia havia escrito essa frase sabendo o que ia acontecer. Então Matheus esperou. Esperou com a paciência que só existe em crianças que aprenderam a esperar, porque os adultos ao redor sempre têm algo mais urgente. E numa segunda-feira de novembro, enquanto a mãe estava no trabalho e o tio Eduardo estava em Lisboa, e a vizinha que ficava com ele estava no telefone na cozinha, Matheus colocou a mochila azul nas costas, colocou o bilhete no bolso do casaco, guardou a chave no zíper interno da mochila, onde ficavam as coisas importantes, e saiu. O tribunal ficava a 23 minutos a pé da casa da vovó Amélia, onde ele ainda estava morando enquanto os adultos decidiam o que fazer. Ele havia contado o caminho uma vez, acompanhando a avó há 2 anos, quando ela foi renovar um documento, e ele foi junto porque não havia onde ficar. Lembrava do caminho. Virou na Rua das Ameias, passou na frente da padaria que cheirava a pão quente mesmo de manhã cedo, subiu a ladeira que cansava as pernas e chegou à porta principal do Tribunal de Viseu às 9h41 da manhã. Atravessou a porta e parou. O corredor à frente era grande demais, cheio de gente que não olhava para ele. Barulhento do jeito que lugares cheios de adultos apressados são barulhentos. Havia um balcão de recepção à esquerda, uma placa de salas à direita e, no meio, uma corrente de pessoas que passavam sem desviar. Matheus ficou parado por um momento. Depois respirou fundo, da forma que a vovó Amélia havia ensinado quando ele ficava nervoso antes das provas da escola. Respira pelo nariz, solta pela boca. Pensa numa coisa boa. A coisa boa que ele pensou foi o cheiro do casaco da avó. Aquele cheiro de lavanda e de casa que ainda estava no casaco dela que ele havia pedido para guardar.
e foi em frente. Encontrou a placa. Sala 3 estava no corredor da esquerda, segundo andar. Havia um elevador, mas havia também uma escada, e Mateus escolheu a escada porque elevadores em lugares grandes o deixavam desconfortável. Subiu. Encontrou o corredor. Encontrou a sala 3. A porta estava fechada. Do lado de fora havia um banco de madeira onde 2 pessoas esperavam. Um homem mais velho com pastas e uma mulher que estava olhando para o celular. Mateus sentou no banco também. Ficou com as mãos no bilhete no bolso. Esperou. 22 minutos depois, a porta se abriu. Uma funcionária saiu com documentos. Olhou para as 2 pessoas no banco. Olhou para Mateus com aquela surpresa específica de adulto que não estava esperando encontrar uma criança sozinha. "Você está perdido?" ela perguntou. "Não", Mateus disse. "Preciso falar com a doutora Leonor Fonseca." A funcionária ficou olhando para ele. "Ela está em audiência." "Eu sei, posso esperar." "Você está acompanhado?" "Não." "Onde estão seus pais?" "Minha mãe está no trabalho. Eu preciso falar com a doutora Leonor Fonseca." A funcionária ficou em silêncio por um momento, com aquela expressão de adulto que não sabe completamente o que fazer com uma situação que não está no protocolo normal. "Como você se chama?" "Mateus Rodrigues." "Quantos anos você tem, Mateus?" 8. "Mas isso não importa para o que eu preciso entregar." A funcionária ficou olhando para ele por mais um segundo. Depois disse: "Fica aqui, eu volto." Voltou 5 minutos depois. "A doutora Fonseca vai te receber quando a audiência terminar. Deve ser mais 20 minutos." Mateus assentiu. "Obrigado." E esperou. Foram 31 minutos, não 20, mas Mateus contou e não reclamou. Quando a porta se abriu de novo e a funcionária fez um gesto para ele entrar, ele se levantou, ajeitou a mochila nas costas e entrou. A sala de audiências, número 3, do Tribunal de Viseu, não era grande. Tinha aquela solenidade específica dos espaços jurídicos, a mesa alta da juíza, as cadeiras alinhadas, a bandeira no canto, o brasão na parede. Mas agora estava quase vazia. Só a doutora Leonor Fonseca, sentada atrás da mesa revisando documentos, e a funcionária que havia chamado Mateus. A doutora Leonor Fonseca tinha uns 55 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, óculos de armação fina e aquela expressão de quem já viu muita coisa, mas ainda presta atenção. Quando Mateus entrou, ela levantou os olhos dos documentos. Ficou olhando para ele por um segundo. "Senta", ela disse. A voz era firme, mas não era dura. Mateus sentou na cadeira à frente da mesa. Seus pés não chegavam completamente ao chão. "A Ana me disse que você tem algo para me entregar", a doutora Fonseca disse. "Tenho." Mateus tirou o bilhete do bolso. Estava um pouco amassado das 3 semanas em que havia ficado guardado. Ele o colocou em cima da mesa. A juíza pegou. Leu. O silêncio que veio depois teve uma qualidade específica que Mateus notou sem conseguir nomear. Era o silêncio de quando uma pessoa reconhece alguma coisa. A doutora Fonseca leu de novo, mais devagar. Depois levantou os olhos para Mateus. "Quem escreveu isso?" ela perguntou. "A minha avó, a Amélia Rodrigues." Pausa. "Ela morreu há 3 semanas." A expressão da juíza mudou de um jeito sutil que Mateus observou. Não era surpresa, era outra coisa. Reconhecimento, talvez. Ou algo que ele não tinha nome para identificar ainda. "Amélia Rodrigues", ela repetiu. "Conhecia ela?" A doutora Fonseca ficou em silêncio por um momento. "Há muitos anos." Pausa. "Onde você encontrou o bilhete?" "Num livro de poesia, na prateleira do meio da estante dela." Mateus enfiou a mão no zíper interno da mochila e tirou a chave. Colocou em cima da mesa ao lado do bilhete. Essa chave também estava lá. A juíza olhou para a chave, pegou, virou nas mãos. Olhou para o número 47 gravado no cabo. Ficou em silêncio por um tempo que foi mais longo do que Mateus esperava. "Você mostrou isso para mais alguém?" ela perguntou.
Tentei. Minha mãe e meu tio não acharam importante. Por isso você veio sozinho. O bilhete dizia para vir aqui se ninguém acreditasse. A doutora Fonseca ficou olhando para ele, com aquela atenção específica de quem está vendo uma pessoa de verdade, não só o tamanho ou a idade. Mateus, ela disse, você sabe o que a sua avó guardava nesse livro? Não, ela não me contou, só deixou o bilhete. E você confia nela? Não era pergunta, mas Mateus respondeu mesmo assim. Ela nunca me pediu nada que não fosse importante, ele disse. Nunca. A doutora Leonor Fonseca ficou em silêncio por um momento longo. Depois se levantou. Fica aqui, ela disse. Eu volto. Para entender o que aconteceu depois, precisamos entender o que havia antes. Precisamos voltar 7 anos para uma história que Mateus não sabia que existia, mas que a avó havia carregado durante todo esse tempo. 7 anos atrás, numa tarde de abril, um homem chamado Henrique Souza desapareceu de Viseu. Henrique tinha 42 anos, era contador, trabalhava numa firma pequena no centro da cidade, tinha mulher e 2 filhas adolescentes. Era o tipo de homem que existe no centro de qualquer cidade de tamanho médio, conhecido de vista por muita gente, amigo próximo de poucos, sem inimigos declarados e sem histórias que chamassem atenção, até desaparecer. Num domingo de abril, Henrique saiu de casa às 10 da manhã, dizendo que ia dar uma volta e não voltou. A mulher, a Teresa, esperou até o fim da tarde e depois ligou para a polícia. Iniciou-se busca. Foram verificados hospitais, foram feitas rondas, foram entrevistados vizinhos e colegas. Nada. 3 semanas depois do desaparecimento, a polícia foi forçada pelas evidências a considerar outra hipótese. Tinham surgido documentos, movimentações financeiras da firma onde Henrique trabalhava que apontavam para desvios sistemáticos ao longo de 2 anos. E o sócio da firma, um homem chamado Gustavo Melo, havia apresentado uma denúncia formal afirmando que Henrique havia desviado 320 mil euros e fugido para evitar ser confrontado. A narrativa tomou forma com aquela velocidade que as narrativas tomam quando tem documentos por trás. Henrique Souza havia roubado o sócio e desaparecido. A família ficou destruída. Teresa perdeu o emprego porque o estigma chegou antes dela a qualquer entrevista. As filhas mudaram de escola porque os colegas repetem o que os pais dizem em casa. A casa foi vendida para pagar advogados que tentaram, sem sucesso, contestar a versão oficial de um caso que havia sido arquivado sem corpo, sem confissão e sem conclusão definitiva, só com documentos que diziam uma coisa e uma família que dizia outra. Ninguém foi a julgamento. Não havia crime provado porque não havia corpo. Havia apenas um homem desaparecido e uma acusação de desvio que havia ficado como verdade pública, porque verdade pública não precisa de sentença, só de repetição suficiente. Amélia Rodrigues havia conhecido a Teresa Souza na paróquia. Não eram amigas próximas, eram o tipo de conhecidas que se fala na missa e às vezes toma café depois. Mas quando o escândalo veio, Amélia foi uma das poucas pessoas que continuou falando com Teresa. Não porque tinha certeza de que Henrique era inocente, porque não tinha certeza de que era culpado. Essa distinção parecia pequena, mas não era. 6 meses depois do desaparecimento, Teresa foi tomar café com Amélia e contou uma coisa que nunca havia contado à polícia. Não porque estava escondendo, porque a polícia não havia perguntado da forma certa e porque ela mesma não sabia o que significava. Nas 2 semanas antes de desaparecer, Henrique havia ficado diferente. Não diferente de quem está planejando fugir. Diferente de quem está com medo, assustado de um jeito que ele não conseguia nomear quando ela perguntava. Dizia que estava bem, que era estresse do trabalho, mas fechou um cofre em casa que ela não sabia que existia. Mandou uma carta para um endereço que ela não reconheceu.
E numa noite, quando ela acordou às 3 da manhã, estava sentado na mesa da cozinha com documentos que guardou rapidamente quando ela entrou. Amélia ouviu tudo isso e ficou com aquilo na cabeça. Nos meses seguintes, Amélia fez algo que não havia planejado fazer. Começou a prestar atenção em Gustavo Melo, não de forma oficial. Era uma senhora reformada de 60 e poucos anos. Não tinha recursos nem autoridade para conduzir investigação nenhuma. Mas tinha tempo, tinha a invisibilidade específica das pessoas idosas que os outros subestimam. E tinha aquela teimosia serena de quem decide que uma coisa importa e não larga até entender por quê. Gustavo Melo tinha uma vida que parecia completamente normal em superfície. Empresa reorganizada depois do suposto desvio de Henrique, novos sócios, crescimento que ele atribuía publicamente à libertação do peso do ex-parceiro desonesto. Casado, filho, casa em Viseu e outra no Algarve que havia comprado 2 anos depois do desaparecimento de Henrique. Amélia notou a casa no Algarve. Não porque havia alguma coisa necessariamente errada com comprar casa, mas porque havia algo no timing, no ritmo de prosperidade que havia começado exatamente quando a narrativa de Henrique como vilão havia se solidificado. Num verão, Amélia foi visitar uma prima no Algarve. Foi propositalmente. Passou perto da propriedade de Gustavo. E por um conjunto de coincidências que ela nunca havia contado a ninguém, porque soavam improváveis demais, acabou numa conversa com um vizinho da propriedade, um homem aposentado que cuidava dos jardins da zona. O homem, sem saber que Amélia tinha qualquer interesse específico, mencionou que havia visto Gustavo Melo armazenar coisas num depósito alugado na cidade. Mencionou porque Gustavo havia pedido ao homem que assinasse como testemunha num contrato de aluguel quando o gerente do depósito não estava, o que era irregular, e o homem havia achado estranho na época. Amélia pediu o nome do depósito de forma casual, como quem está só fazendo conversa. O homem disse: Amélia foi ao depósito no dia seguinte. Não pôde entrar, claro, mas viu o painel de unidades no saguão. E tirou uma foto discreta do painel, que mostrava os números das unidades e os nomes dos locatários. A unidade 47 estava no nome de uma empresa que ela não reconheceu. Levou 3 semanas para descobrir que a empresa era uma shell, uma casca sem atividade real, registrada num endereço que não existia e que havia sido aberta 6 semanas antes do desaparecimento de Henrique Souza. Amélia tinha naquele momento uma chave que havia encontrado por um caminho que ela mesma não conseguia explicar completamente e uma suspeita que não era prova. Levou tudo isso à doutora Leonor Fonseca. Não foi fácil chegar até ela, não havia conexão direta. Mas a doutora Fonseca tinha a reputação de ser o tipo de juíza que, quando havia suspeita de injustiça, não arquivava antes de ouvir. Amélia conseguiu uma conversa curta através de um advogado conhecido. A doutora Fonseca ouviu, fez perguntas, ficou em silêncio por um tempo e disse que precisava de mais, que o que Amélia tinha eram indícios, não provas, que para reabrir um caso que havia sido arquivado era necessário material mais concreto, que a chave sozinha não bastava sem saber o que havia dentro da unidade. Para acessar a unidade legalmente era necessário mandado. Para mandado era necessário mais do que uma chave tirada de circunstâncias irregulares e uma empresa fantasma. Amélia foi embora naquele dia, sabendo que havia chegado longe o suficiente para ver a verdade, mas não longe o suficiente para provar. Ficou com a chave. E ficou esperando. 2 anos depois, Amélia ficou doente. Não de uma vez, de forma gradual. Aquela forma que algumas doenças têm de chegar antes que você perceba que chegaram. Nos últimos meses, havia ficado claro que não haveria muito mais tempo. E ela havia tomado uma decisão.
Se não conseguia entregar a chave pessoalmente, entregaria através de quem confiava mais do que qualquer pessoa no mundo. O neto de 8 anos com a mochila de super-herói. A doutora Leonor Fonseca voltou à sala de audiências 16 minutos depois de ter saído. Sentou, colocou as mãos na mesa, olhou para Mateus. Mateus, eu conhecia a sua avó. Ela veio falar comigo há alguns anos sobre um assunto muito sério. Pausa. E a chave que você me trouxe é parte desse assunto. Mateus ficou quieto, esperando. Você entende que o que sua avó pediu que você fizesse era muito importante? Entendo. Por isso eu vim. A doutora Fonseca ficou olhando para ele por um momento. Você tem coragem, ela disse. Não era elogio vazio, era observação. A vovó dizia que coragem não é não ter medo, é fazer a coisa certa mesmo com medo. Ela tinha razão. A juíza ficou em silêncio. Mateus, o que vem agora vai envolver adultos. Vai envolver um processo que é complicado e que vai levar tempo. Mas o que você trouxe hoje pode fazer uma diferença muito grande para pessoas que precisam muito. Pausa. Você precisa ir para casa agora. Eu preciso ligar para sua mãe. Ela vai ficar brava. Provavelmente. A doutora Fonseca esboçou algo que era quase um sorriso. Mas você fez a coisa certa. Brava passa. O processo que se seguiu não foi rápido. As coisas importantes raramente são. A doutora Leonor Fonseca reabriu o contato com o caso de Henrique Souza de forma informal primeiro, verificando o estado do arquivo, consultando colegas. A chave da unidade 47 precisava ser verificada em contexto legal, o que exigia construir justificativa suficiente para a solicitação de mandado. O que havia mudado, e isso foi o elemento que Amélia não havia podido prever, mas que fez diferença, era que nos 7 anos desde o desaparecimento de Henrique, uma das testemunhas originais do caso havia mudado de depoimento. Um funcionário da firma de Gustavo Melo, que havia confirmado os documentos de desvio em 2017, havia procurado um advogado 6 meses antes, quando Amélia já estava doente. Havia dito que havia mentido, que os documentos tinham sido preparados, que havia sido pressionado por Gustavo, que havia carregado aquilo durante 7 anos e não conseguia mais. O advogado havia guardado o depoimento, esperando o momento de avançar. Não havia avançado ainda, porque não havia base suficiente para reabrir formalmente o caso. A chave era a base. Quando a doutora Fonseca cruzou as informações, quando o depoimento retratado do funcionário foi somado às evidências que Amélia havia deixado e à chave que Mateus havia entregado, havia material suficiente para solicitar mandado de busca à unidade 47 do depósito no Algarve. O mandado foi aprovado. A busca aconteceu numa terça-feira de dezembro, 6 semanas depois de Mateus ter atravessado a porta do tribunal com a mochila azul. Dentro da unidade 47 havia uma mala vermelha. Dentro da mala havia documentos. Não os documentos que a polícia havia encontrado 7 anos antes, que haviam sido apresentados como prova do desvio de Henrique. Eram os documentos originais, os documentos reais, os que mostravam que o desvio havia sido feito por Gustavo Melo ao longo de 3 anos, com registros sistemáticos, e que Henrique havia descoberto, havia reunido as provas e havia escondido exatamente ali antes de desaparecer. Havia também um envelope. Dentro do envelope, uma carta de Henrique Souza, datada de 2 dias antes de seu desaparecimento, endereçada à esposa e às filhas. Uma carta de quem sabia que estava em risco, de quem havia colocado as provas em segurança e estava tentando decidir o passo seguinte, de quem não havia conseguido dar esse passo a tempo. Henrique Souza não havia fugido, havia tentado denunciar e havia desaparecido antes de conseguir. O caso foi reaberto oficialmente.
Gustavo Melo foi detido numa manhã de janeiro, enquanto estava no escritório que havia construído sobre a reputação destruída de um homem inocente. A Teresa Souza, que havia passado 7 anos carregando o peso de ser esposa de um homem que o mundo havia decidido ser culpado, ficou sabendo num telefonema que recebeu numa tarde de quarta-feira. A filha mais velha estava do lado dela quando ela atendeu. Depois de desligar, as duas ficaram em silêncio por um tempo que nenhuma das duas conseguiria medir. Depois, a filha disse: "Eu sabia, mãe. Sempre soubemos." "Eu sei", Teresa disse. E chorou do jeito que você chora quando a dor é tão velha que você esqueceu que estava esperando que parasse. A doutora Fonseca chamou Mateus ao tribunal de novo, desta vez com a mãe, numa tarde de fevereiro. Sentaram na mesma sala 3. Mas desta vez havia mais gente. A Teresa Souza estava lá com as 2 filhas, o advogado que havia guardado o depoimento retratado, a funcionária Ana, que havia chamado Mateus no corredor meses antes. A doutora Fonseca explicou o que havia acontecido, com linguagem que Mateus conseguia acompanhar, sem simplificar demais, mas sem usar os termos que precisariam de tradução. Quando terminou, Teresa Souza olhou para Mateus. "Você não me conhece", ela disse. A voz estava controlada de um jeito que devia estar custando esforço, mas a sua avó me conhecia, e ela te escolheu para fazer isso. Mateus ficou em silêncio. "Por que você veio?" Teresa perguntou. "Podia ter desistido. Você é uma criança." Mateus pensou na pergunta de verdade antes de responder. "A vovó Amélia disse que eu podia confiar nela", ele disse. "E ela nunca quebrou uma promessa para mim. Então eu nunca ia quebrar uma promessa para ela." O silêncio que veio depois tinha aquela qualidade específica dos silêncios que ficam. Teresa Souza ficou olhando para ele por um momento. Depois se levantou, foi até onde ele estava sentado e abraçou. Mateus ficou 1 segundo sem saber o que fazer com os braços. Depois, abraçou de volta. Nos meses que seguiram, o julgamento de Gustavo Melo avançou com aquela velocidade que os julgamentos reais têm. Mais lenta do que nas séries, mais cheia de datas adiadas e documentos e contraditório. Mas avançou. A Teresa e as filhas iniciaram o processo de recuperação da reputação de Henrique, que é um processo mais difícil do que parece, porque reputação perdida em escândalo não volta com a mesma velocidade com que foi destruída, mas volta em partes, com tempo. Mateus voltou à escola. Contou à professora, com aquela precisão de criança que conta história de verdade, o que havia acontecido. A professora ficou ouvindo por 20 minutos, sem interromper. Depois disse: "Sua avó deve ter sido uma pessoa muito especial." "Era", Mateus disse, "a mais especial que eu conheci." A mochila azul de super-herói ficou um pouco mais gasta nos meses seguintes, mas Mateus não quis trocar. Num sábado de março, a mãe de Mateus o levou ao cemitério onde a vovó Amélia estava enterrada. Colocaram flores, ficaram em silêncio por um tempo. Antes de ir embora, Mateus ficou parado na frente da lápide por um momento. "Eu fiz", ele disse em voz baixa, "como você pediu." O vento passou entre as árvores do cemitério. Mateus ajeitou a mochila nas costas e foi com a mãe. Algumas histórias grandes começam com pessoas grandes, com recursos, com poder, com as ferramentas que o mundo reconhece como instrumentos de mudança. Esta começou com um menino de 8 anos, uma mochila azul e um bilhete dobrado. Começou com uma avó que havia guardado uma verdade por anos, porque não tinha como provar sozinha, e que havia entendido, nos últimos meses da vida, que o único jeito de passar essa verdade adiante era através de quem confiava completamente. E começou com uma criança que havia aprendido, não em escola, não em livro, mas num conjunto de anos ao lado de alguém que a amava de verdade, que promessa é coisa séria. Que coragem não é não ter medo, é fazer a coisa certa mesmo com medo.
Mateus não sabia o que estava na Unidade 47. Não sabia quem era Henrique Souza. Não sabia nada sobre o caso, sobre os documentos, sobre os 7 anos de injustiça que haviam ficado guardados numa mala vermelha num depósito no Algarve. Sabia que a avó havia pedido. E foi. Às vezes, a coisa mais poderosa que existe não é o recurso, não é a posição, não é o conhecimento, é a confiança simples e completa de quem vai fazer o que precisa ser feito porque alguém que amava pediu e isso é suficiente. Amélia Rodrigues havia passado anos tentando fazer a coisa certa pelos meios disponíveis e havia chegado até onde havia chegado. Havia guardado a chave porque não conseguia mais avançar e porque havia entendido que às vezes você faz a sua parte até onde consegue e passa o resto para frente. Ela havia passado para o neto e o neto foi. Pensa nisso essa semana. Tem alguém na sua vida que te passou alguma coisa para guardar. Pode ser uma promessa, pode ser um valor, pode ser a forma como te ensinaram a tratar as pessoas, pode ser simplesmente o exemplo de alguém que fez a coisa certa quando era difícil e você estava olhando. O que você vai fazer com isso que te foi passado? Porque às vezes a maior homenagem que você pode fazer por quem perdeu não é a saudade, é continuar o que eles começaram. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precise lembrar que a gente não precisa de poder nem de recursos para fazer a diferença. Às vezes, precisamos só de coragem e de um endereço. Se inscreve no canal para mais histórias assim. Toda semana, uma história de pessoas reais, enfrentando coisas que importam e descobrindo do que são feitas. Porque as histórias que ficam não são sempre as das pessoas mais poderosas. São as das pessoas que foram quando poderiam ter ficado.